Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento que estou montando aqui para vocês. Nosso treinamento é como construir mapas mentais passo a passo, estratégias para organizar conhecimento, ser mais produtivo e estudar melhor. O objetivo dessa nosso bate-papo inicial é comentar um pouco a respeito de mapas mentais, para que vai servir isso e como isso pode te ajudar a estudar, organizar melhor a informação, planejar e até mesmo desenvolver software, se a sua profissão também é da área se você também é da área de TI. Legal. Mas olha só, vamos falar um pouquinho então a respeito dos mapas mentais, tá? Antes de iniciar, eu quero comentar um pouco sobre o meu envolvimento com mapas mentais, por que eu utilizo essa ferramenta praticamente diariamente nos últimos 10, 15 anos e porque eu acho que é importante para qualquer pessoa que esteja estudando, aprendendo alguma coisa, também trabalhar com mapas mentais. Olha, eu descobri o funcionamento de mapas mentais no ano de 98. Em 98, eu iniciei uma faculdade de administração. A minha primeira formação é administração. Eu iniciei em 98 e logo no primeiro ano eu comecei a pesquisar mais a respeito de formas de você estudar melhor. Então, eu acabei descobrindo como trabalhar com mapas mentais, certo? Então, como trabalhar com mapas mentais? Eu vou fazer algumas anotações aqui durante o nosso curso e essas anotações também estarão à disposição para você. Apenas para poder facilitar, semelhante a uma lousa, um quadro negro de professor dentro de sala, ok? Então, o ano era 98, foi quando eu comecei a trabalhar com mapas mentais. Eu utilizava isso em sala de aula para fazer anotações em sala de aula. Então, desde o meu primeiro ano, eu nunca utilizei caderno. Eu sempre utilizava um caderno de desenho. Enquanto eu via, às vezes, alguns colegas fazendo 3, 4, 5 páginas de anotação, eu sempre anotava utilizando um caderno de desenho. Por quê? Eu conseguia ser mais objetivo nas minhas anotações e eu conseguia depois recapitular muito mais facilmente tudo que o professor havia trabalhado em sala de aula. Eu tentei, lógico, no início do meu curso, eu tentei fazer anotações escritas. Só que não adiantava muita coisa, porque sempre que eu anotava, eu raramente lia o que eu tinha anotado. Primeiro, porque a minha letra não é muito bonita, e segundo, que eu não conseguia ver muito sentido naquilo ali. Que quando você está assistindo uma aula, assistindo uma palestra, se você perde tempo tentando anotar palavra por palavra do que é dito pelo professor, você acaba não prestando atenção na aula e não fazendo as anotações corretamente. Então eu descobri nos mapas mentais uma forma interessante de trabalhar. E a partir daí, a partir de 98, eu comecei a utilizar mapas mentais. Eu sempre dei aula para planejar aulas, planejar cursos. Então, uma série de ações que eu tinha que organizar, eu fazia através de mapas mentais, certo? Mas, então, o que são mapas mentais? Para que servem esses mapas mentais? Eu vou pegar, durante esse nosso treinamento, algumas referências bibliográficas de vários autores científicos que comentam a respeito de mapas mentais. E essas referências, obviamente, ficarão à disposição para você também no final do treinamento, até mesmo nessa apresentação aqui, eu vou adicionar as referências para vocês. Bom, tem um autor brasileiro chamado Virgílio Vilela, que inclusive eu já tive contato com ele, já conversei bastante com ele também, na época que eu estava estudando o uso de mapas mentais. Ele tem um material que ele escreveu, que é um guia para professores, ele fez esse material em 2002, e na página 37 ele comenta que mapas mentais são representações em formato de árvore, hierárquicas, na qual cada galho possui apenas uma ideia ou conceito, expresso em uma imagem, texto ou sua combinação. Assim como outras representações, o foco aqui é a representação
organizada das ideias essenciais de um tópico. Mapas mentais foram criados por Tony Buzan e chamados de mind maps. Então, o pai de mapas mentais, se você pesquisar, é esse autor chamado Tony Buzan. Ele escreveu um livro em 74, tá? Era 1974. O Tony Buzan escreveu um livro que se chama, né? Use Your Head. E nesse livro ele descreve várias estratégias de aprendizagem, inclusive ele fala de mapas mentais e por que utilizar mapas mentais. Então, olha só algumas palavras aqui que se destacam nesse conceito, nessa conceituação feita pelo Virgílio. Hierárquicas, ideias, conceitos, não é isso? Imagem. Então nós vamos depois destrinchar mais detalhadamente isso daqui. Muito bem. E para que serve, né? Para que você vai utilizar mapas mentais? Qual é o objetivo de você utilizar mapas mentais e não simplesmente escrever? Você pode utilizar mapas mentais para fazer anotações durante uma aula, por exemplo, não é isso? Você pode utilizar mapas mentais para organizar e estruturar ideias. Você pode utilizar como uma forma de exposição de tema e apresentações, planejamento, montar seu plano de aula, pré-escrita, etc. E muito mais coisas. Por exemplo, eu já utilizei mapas mentais para fazer o planejamento de uma reunião. E através de mapas mentais eu anotei todos os tópicos, tá, que eu precisava discutir naquela reunião com a equipe que estava trabalhando comigo. Eu uso muito mapas mentais para montar um plano de aula ou também o planejamento e programação de um curso. Esse curso que você está assistindo, ele foi montado através de um mapa mental inicialmente. Eu utilizo também quando eu preciso escrever um artigo, ou agora nesse momento eu estou trabalhando uma dissertação. A minha dissertação, eu já tenho o esboço dela, do que vai ser escrito, eu já tenho o planejamento esquemático utilizando mapas mentais. Se você pesquisar hoje também na internet, você vai verificar que muitas pessoas trabalham com mapas mentais voltado essencialmente para estudos. Então, se você está fazendo um curso superior, está estudando, ou está se preparando para um concurso público, preparando para fazer uma prova, preparando para o vestibular, você pode fazer uso de mapas mentais para poder organizar melhor o seu estudo, certo? Estudar com mais efetividade. Então, os mapas mentais, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, assim, um detalhe, eles podem ser feitos tanto no computador, como podem ser feitos à mão. Como eu comentei no início, quando eu comecei a utilizar mapas mentais, eu fazia dentro de sala de aula, utilizando um caderno de desenho. Esse aqui é um exemplo que foi retirado de um site. Eu vou até apresentar só esse slide maior para você poder olhar. Isso aqui foi retirado de um site, Gabriele Rodrigues. Pelo que eu vi lá no site, ela estava se preparando para o vestibular. Ela montou um mapa mental. Esse mapa mental foi feito à mão. O tema principal aqui no centro, que nós vamos discutir depois. E ela foi puxando aqui, por exemplo, principal defensor do iluminismo, o Adam Smith. Princípios percebidos, não sei, eu não consegui ler. Eu tenho aqui Montesquieu, Voltaire e Rousseau. O Estado não intervém na economia. Então ela foi puxando alguns temas, falou aqui também do filósofo John Locke, que é o pai do iluminismo. Ele é contrário, né, ao absolutismo, clericalismo e mercantilismo. Percebam que ela foi, a partir de um tema principal ou central, ela foi criando ramificações. Nesse caso, ela trabalhou com apenas um nível de ramificação. Você pode trabalhar com vários níveis. Então, a fonte dessa imagem está aqui embaixo. Depois você pode até pesquisar e ver que lá ela tem até outros exemplos. Isso é um mapa mental feito à mão. Tem cores, tem desenhos, né? Tem aqui as nuvens, tem ramificações. Eu tenho aqui um conceito hierárquico também.
Eu tenho um outro exemplo, que é esse mapa mental. Esse aqui já foi feito em um software. É provável que tenha sido feito no FreeMind. Ele foi criado por o autor, é o Ney Grando. Ele fez aqui esse mapa mental, está aqui também a fonte dessa imagem, para estudar Balanced Scorecard, que é o BSC, que é uma forma de você trabalhar em administração. Então tem aqui uma síntese do que é Balanced Scorecards. Eu tenho aqui perspectivas, componentes, pontos de partida. Dentro, por exemplo, de pontos de partida, missão, visão, valores, estratégias. Componentes, os objetivos, o que são os indicadores, as metas e as iniciativas. Eu tenho aqui processos internos, etc. Aqui é um outro exemplo de um mapa mental. Eu tenho inclusive aqui 3 níveis ou 4 níveis. Posso ter mais níveis também. Foi feito utilizando um software. Nós trabalharemos com o software FreeMind para mapas mentais. É isso, essa pequena introdução rápida, apenas para você entender. Nós comentamos então o que são mapas mentais, como você pode utilizar mapas mentais, certo? Vamos começar então? A partir de agora eu vou trazer alguns exercícios também que eu gostaria que você participasse. É isso aí, vamos dar início então ao nosso treinamento. Até já!